Seja bem-vindo à terceira mensagem da série Boas Notícias de Esperança. E hoje nós vamos pensar boas notícias de esperança para combater o medo. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 40. Tem uma pergunta muito interessante que Jesus ele fez aos seus discípulos. Diz aqui o verso: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Queridos, que pergunta interessante que Jesus ele fez aos seus discípulos. E eu queria nessa noite também repeti-la aqui com você. Por que você que está aqui está com tanto medo? O que é que tem trazido temor ao seu coração? O que está causando medo? Que está apavorando você? O que está tentando roubar a sua paz, a sua alegria? O que está tentando roubar expectativas de um futuro melhor? O que está tentando roubar a sua alegria? O que está afligindo a sua alma? Quais são as suas dificuldades? O que vem surpreendendo você ao ponto de você estar tão apavorado? Quais são os medos que você tem enfrentado hoje? Medos esses que têm paralisado você. Medos esses que não têm permitido você a sair do lugar ou da situação em que você se encontra. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que tenha medo de perder o emprego, medo de perder alguém, medo de ficar doente, medo de morrer, medo de acidente, de uma tragédia, medo de perder tudo, medo de pobreza, medo de gente, medo de ser criticado, medo de animais ou insetos, medo de escuro, medo de altura, medo de elevador, medo de lugar fechado, de assumir compromisso, medo de lugar cheio, medo de lugar vazio, medo dessa violência que nos cerca dia após dia, medo de sair de casa, medo de voltar para casa, medo de sair para trabalhar. Qual é o medo que tem tomado conta do seu coração ao ponto de estar roubando da sua vida a sua alegria? Não importa o que seja, não importa o medo que você esteja enfrentando. A boa notícia de esperança para você aqui nessa noite é uma palavra que foi liberada do coração de Jesus para os seus discípulos enquanto eles se encontravam apavorados, no meio de uma tormenta, no meio de uma situação difícil. E no meio daquela situação, Jesus então se desperta do sono, olha para aqueles discípulos e diz assim para eles: não tenha medo. Não tenha medo. Você sabia, queridos, que esse é o mandamento mais repetido na Bíblia? Segundo alguns historiadores, essa palavra não temas, ela é encontrada na Bíblia mais de 300 vezes. Algumas pessoas, já ouvi isso aí de alguns pregadores, que essa palavra não temas, ela foi encontrada na Bíblia 365 vezes na Bíblia. Então isso significa dizer, se isso de fato é verdade, que para cada dia da nossa vida o Senhor tem um não temas. Deus tem um não temas para você hoje. Deus tem um não temas para você amanhã.
Deus tem um não temas para você até o final deste ano. Deus tem um não temas para você ao iniciar um novo ano, o ano de 2019, que ainda é um futuro para nós. Mas não importa, queridos, o medo que você esteja vivendo na sua vida hoje, para esse medo que você está enfrentando, para essa situação que você está vivendo, nessa noite o Senhor tem uma boa notícia para você: não temas. Você não precisa temer. Por quê, pastor? Porque, queridos, Deus sabe que o medo, além dele roubar a nossa paz, além dele saquear coisas importantes, preciosas e valorosas da nossa vida, o medo, ele tem uma capacidade extraordinária de nos paralisar. O medo tem uma capacidade de fazer com que a gente viva uma vida estagnada, uma vida parada, uma vida que não avança, uma vida que não progride, uma vida que nunca vai para frente. E os discípulos de Jesus aqui nesse texto que a gente acabou de ler, eles também enfrentaram os seus momentos de medo. A Bíblia diz que eles estavam atravessando o mar da Galileia, quando eles foram surpreendidos por uma grande tempestade. E no meio daquelas tempestades, os discípulos, eles começaram então a tentar mudar aquele momento, aquela situação. E os discípulos, eles tentaram em vão superar a força do vento e a fúria do mar. E a Bíblia diz que o barco estava enchendo de água e os discípulos estavam se enchendo de medo. O medo estava dominando aqueles discípulos no meio dessa tormenta. O medo estava dominando aqueles discípulos no meio daquela tempestade. E foi exatamente nesse momento da história que eles clamaram a Jesus dizendo: Mestre, não te importas que morramos? Mestre, você está vendo que nós vamos morrer, que o barco em que nós estamos, ele vai naufragar, ele vai virar, e o Senhor não se importa com isso. A Bíblia diz que Jesus então, ele repreende o vento, o mar, e diz para os discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Talvez esse também seja o seu clamor aqui nessa noite. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão vivendo dias difíceis, e parece que o barco da sua vida ele vai naufragar. Me parece que a tempestade tem solapado o barco da sua vida ao ponto de enchê-lo d'água e encher você também de medo. É possível que o clamor de muita gente aqui nessa noite seja: Mestre, parece que o Senhor não se importa com a minha família. Parece que o Senhor não se importa com a minha casa. Parece que o Senhor não se importa com o meu casamento. Parece que o Senhor não se importa com o meu desemprego. Parece que o Senhor não se importa com as perseguições que eu tenho sofrido. Parece que o Senhor não se importa com a luta, os problemas, as dificuldades que eu tenho enfrentado. Aí da mesma forma Jesus olha para o teu clamor, como olhou para o coração dos discípulos, e diz assim: por que você está com tanto medo? Por quê? Vocês ainda não têm fé? Na verdade, queridos, os discípulos, eles falharam no teste prático e revelaram medo e não fé. Na verdade, onde o medo prevalece, a fé desaparece. Aonde há medo, queridos, não há espaço para fé.
Aonde há medo, queridos, não há espaço para essa fé que a gente precisa ter, de que ainda que o nosso barco esteja balançando para lá e para cá, se Jesus estiver nele, esse barco não vai naufragar. Ele não vai afundar de hipótese alguma. Mas na verdade nós somos seres humanos. E como seres humanos ficamos com medo, porque duvidamos que Deus está no controle da nossa vida. Enchemos nossa alma de pavor, porque pensamos que as coisas estão fora do nosso controle. No entanto, se você e eu queremos combater o medo na nossa vida, é necessário confiar. É necessário descansar em Cristo. É necessário depositar toda a nossa fé. É necessário confiar de verdade que a qualquer momento Jesus ele pode se levantar do barco da nossa vida e dar a ordem ao mar e ao vento, e eles vão ter que cessar pelo poder da palavra dele. Por que você está com tanto medo? Você ainda não tem fé? Olhando aqui, queridos, para esse texto da palavra de Deus, e principalmente para a experiência dos discípulos de Jesus, podemos encontrar boas notícias de esperança que nos ajudarão a combater com confiança os medos da nossa vida. Quantos que estão aqui que sinceramente querem combater o medo? Levanta a sua mão assim. Então vamos juntos nessa jornada. Olhando para o texto que nós acabamos de ler, nós aprendemos algumas lições. Primeira, que para combater o medo, confie na promessa de Jesus. O verso bíblico diz no verso 35, capítulo 4 de Marcos, que naquele dia de tardinha Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. E queridos, mediante essa palavra de Jesus aos discípulos, eles começaram então a atravessar o mar da Galileia. Jesus havia dado uma palavra de destino para eles. E qual era a palavra de destino de Jesus para os discípulos? Nós vamos atravessar o mar. Nós vamos chegar lá do outro lado. Na verdade, querido, Jesus ele havia empenhado a sua palavra aqui aos seus discípulos: passemos para a outra margem, vamos para o outro lado. E com essas palavras aqui que os discípulos haviam recebido de Jesus, Jesus estava dizendo que o destino deles, ao enfrentar aquela situação complicada, não era o fundo do mar, mas era a outra margem do lago. Jesus havia empenhado a palavra dele. Jesus havia dito àqueles discípulos exatamente qual seria o destino deles. Jesus disse assim: vamos para o outro lado, ou seja, nós vamos para o lado de lá. Jesus havia liberado uma palavra de certeza e de convicção de que eles iriam atravessar o mar e chegar do outro lado. Jesus não disse para eles que eles iriam enfrentar uma tempestade. Há muito tempo atrás o Senhor disse algo para você. Há muito tempo atrás Deus falou algo a pessoas aqui nessa noite.
Jesus empenhou a palavra dele com relação à sua vida. Jesus, ele deu um destino claro para você. Mas é interessante que a semelhança desse texto, Jesus também não disse para você que no percurso da travessia do mar da Galileia, da nossa vida, a gente também seria surpreendido por uma tormenta, por uma tempestade. E hoje, queridos, você está vivendo esse tempo. Hoje você está vivendo dias muito difíceis. Hoje o que há mais no teu coração, ao invés de ter esperança, expectativa de que você vai chegar do outro lado, hoje o seu coração é inundado de temor. Hoje o seu coração, ele é totalmente dominado pelo medo. As ondas têm batido forte contra o seu barco. O vento tem soprado forte. E há momentos na sua vida que parece que aquilo que Jesus disse para você lá atrás não vai se cumprir. Eu quero dizer aqui para você nessa noite, você que já perdeu a sua esperança, você que tem dado ouvido a pessoas que têm dito para você que você não vai chegar do outro lado, eu quero dizer aqui para você nessa noite que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Porque quando Jesus promete, ele cumpre. Quando ele dá uma ordem, nada pode impedir que a vontade e o propósito soberano dele se cumpra na nossa vida. Se o Senhor disse para você que você vai chegar do outro lado do mar, só que o momento atual da sua vida está conspirando totalmente ao contrário. Ei, não olhe para os ventos, não olhe para o tamanho das ondas, não olhe para a revolta do mar. Continue firmado na palavra que você recebeu, na palavra que foi liberada sobre a sua vida. Porque se Jesus disse que você vai atravessar esse mar, pode levantar tempestade, pode o vento soprar, você chegará seguro ao teu destino. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque Jesus, ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Quando ele fala, ele cumpre. A Bíblia confirma isso quando diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aquilo que ele disse ao seu respeito vai acontecer. A Bíblia diz lá também em Isaías 40, verso 8, que a relva murcha e as flores caem. Meu Deus. Mas a palavra de nosso Deus, ela permanece para sempre. Por isso, quando você for surpreendido pelas dificuldades e ela causar medo em seu coração, confie na promessa que Jesus te fez. Confie que você vai atravessar esse mar e você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino que vai glorificar e exaltar aquele que te fez a promessa. 2. Eu aprendo aqui também, queridos, que para combater o medo, confie que Jesus está sempre com você. Diz lá o texto, então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele.
e outros barcos o acompanharam. Essa tempestade aqui foi tão violenta que os outros barquinhos, segundo os comentaristas, todos eles afundaram. Só o barquinho de Jesus que permaneceu. Não se impressione com os barcos que estão afundando do lado do seu. Sabe por quê? Porque esse barco que está afundando do lado seu não carrega aquele que é detentor de todas as coisas no céu e na terra. A gente precisa, queridos, pensar que o fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas situações que podem nos causar medo. Não é porque você é crente que você será poupado do medo. Não é porque você é crente que você vai deixar de ter uma enfermidade, ou vai perder o emprego, ou vai ter dificuldade na sua vida conjugal. Crente não é super-homem. Presença de Jesus dentro do nosso barco não é garantia de que a gente não vai enfrentar a tempestade. Jesus estava no barco e mesmo assim, esses discípulos enfrentaram uma tempestade. Mas, queridos, algo precioso a gente aprende aqui, é a presença de Jesus que nos livra de permanecer no medo. Uma coisa é você ter medo, outra completamente diferente é você permitir que esse medo tome conta do teu coração, da tua vida, ao ponto de lhe paralisar. Porque, queridos, aquele barco que transportava o Filho de Deus estava sendo sacudido pelos ventos contrários. No entanto, não poderia afundar o barco que levava Jesus. Não poderia naufragar o barco que transportava o Criador do universo, sustentador da vida, aquele que tem controle as leis da própria natureza. Desta forma, o temor dos discípulos era infundado, porque Jesus estava com eles. Irmãos, aqueles discípulos já haviam visto Jesus realizar muitos milagres sobrenaturais. Eles já deveriam estar com a fé deles fortalecida. Poxa, a gente viu esse homem aí que está dormindo no barco, curar cego, levantar paralítico, fazer surdo ouvir. A gente viu tanta coisa desse homem aqui. A gente poderia descansar o nosso coração e saber que assim como ele agiu lá, ele pode agir dentro desse barco aqui. Só que Jesus permitiu aquela tempestade na vida daqueles discípulos, porque Jesus sabia muito bem que a fé daqueles discípulos não era uma fé fundamentada ainda neles. Durante 33 anos do ministério dele, Jesus preparou a fé de homens e mulheres frágeis como eu e você. Então, queridos, o temor desses discípulos era infundado, porque Jesus estava ali com eles, e eles já tinham visto coisas sobrenaturais acontecer, e eles precisavam acreditar que aquele homem ali poderia resolver toda aquela situação complicada. Pelo simples fato de Jesus estar com eles naquele barco.
também temos, todos nós que estamos aqui, a promessa da companhia permanente de Jesus. Ele disse aqui em Mateus capítulo 28, verso 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Queridos, na jornada da vida enfrentamos mares revoltos, ventos contrários, perigos de toda sorte, mas não precisamos temer, pois Jesus, Ele está conosco. Ele não nos prometeu ausência de luta, mas vitória certa. Ele não nos prometeu caminhada fácil, mas Ele nos prometeu companhia permanente, segura, real. Atravesse o vale que você estiver atravessando, atravesse o mar que você estiver atravessando, saiba de uma coisa, que nessa noite, embora pareça que Jesus esteja talvez dormindo para a realidade que você esteja enfrentando, Ele está muito atento, a presença dEle é real, e na hora, queridos, que Ele agir, a tua vida vai mudar completamente. Ele disse assim: no mundo tereis aflições. As aflições virão, disse Jesus. Podem ser maiores do que a nossa força. Podem desafiar a nossa resistência. Podem tirar o leme das nossas mãos. Podem causar temor no nosso coração. Mas o Senhor dos céus e da terra nos prometeu estar conosco todos os dias. E isso é o que mais importa. A sua presença na nossa vida, ela faz toda a diferença quando o medo invade o nosso coração. Pastor, parece que Jesus não está comigo. Só parece. Ele está do seu lado. Ele te trouxe aqui para te relembrar que Ele está contigo, que Ele está caminhando com você, que Ele está no mesmo barco que você está. Ele está com você. Não tenha medo. Confie. Descanse. Terceira verdade. Eu aprendo aqui, queridos, que para combater o medo, confie que nada foge ao controle de Jesus. Diz lá: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sob um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Queridos, enquanto a tempestade rugia com toda a fúria, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Jesus estava descansando. Mas, querido, Jesus dormia não porque desconhecia o perigo, mas porque confiava na providência e no cuidado de Abba. Jesus sabia que Abba, o pai dele, estava com ele. Enquanto ele dormia, Deus cuidava de todas as coisas. Enquanto Jesus descansava de um dia fadigado, cansativo, Cristo, homem, estava sendo cuidado por Abba, por papai, naquela situação, juntamente com aqueles discípulos. Isso, queridos, é paz no vale. É por isso que Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Isso aqui é paz no vale. Isso aqui, queridos, é paz em dias de aflição. Isso aqui é paz em tempos de tormenta.
O nosso coração se enche de medo na tempestade, porque ele se esvazia de fé. Ficamos alarmados porque duvidamos que Deus está no controle quando a tempestade chega, quando o problema se instala. Porém, precisamos entender e aprender a descansar, sabendo que ainda que as situações estejam fora do nosso controle, ela está rigorosamente debaixo do controle de Jesus. Pastor, o leme do barco já caiu da minha mão e o barquinho está desgovernado. Nada, Jesus está conduzindo ele. Pastor, eu estava indo para uma rota na minha vida, ela tomou outro rumo. As coisas estão completamente descontroladas na minha vida, na minha casa, na minha família. Descontrolada nada, Jesus mudou já há muito tempo. Ele está no controle, Ele está te levando para a rota dele. O seu barco não está desgovernado. A única coisa que aconteceu com a sua vida é que talvez você seja muito prepotente. É por isso que sua vida está tomando um outro rumo, porque você se achava o tal. Aí Jesus disse assim: não é você que tem que conduzir o barco, então eu vou mudar a rota dele, eu vou mudar o destino dele, eu vou levar ele, vou levar você nesse barquinho, no meio da tempestade, para você dar uma volta comigo. O barquinho vai para lá, eu estou indo lá com a minha autoconfiança. Quando eu percebo, já estou indo para lá. Estou parando lá na casa de Elias. Estou dando uma volta na tempestade. Irmão, é melhor o controle estar na mão de Jesus do que no nosso. Quando a gente está controlando o barco da nossa vida, é certo que ele vai afundar. Mas quando Jesus está no controle, se ele diz que você vai chegar do outro lado, aguenta firme. Ainda que ele esteja dando voltas com você no meio da tempestade, você vai chegar do outro lado do mar. Queridos, aqui eu aprendo que as situações difíceis da vida, elas podem até nos abalar, mas elas não abalam aquele que tem todas as coisas sob seu controle. Nada daquilo que você tem enfrentado e que tem lhe causado temor fugiu do controle de Jesus. Por isso, saber que Jesus está no controle traz paz para o nosso coração. Jesus está no controle da sua vida. Quantos entendem isso? Dá um glória a Deus aí. Eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo desgovernado, porque nem no barco Jesus está ainda. E a tempestade tem sido tão forte, você tem dado uma de Pedro impulsivo. Jesus está a algumas distâncias do seu barco, convidando você para caminhar sobre as águas. Você tem até coragem de caminhar sobre as águas, você já pulou para o lado de fora. Só que a questão é, você vai voltar com Jesus para dentro do barco? Pedro começou a afundar. Jesus disse assim, ó, ele disse: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão, pegou Pedro, e a Bíblia diz que voltou com ele andando para dentro do barco. Eu sei que o seu barco está desgovernado no meio dessa tempestade. Hoje é a noite de você convidar Jesus para entrar nele. E convidando Jesus, diga assim para ele: conduza o barco da minha vida. Em último lugar, eu aprendo que para combater o medo, confie no poder de Jesus. A Bíblia diz aqui que ele se levantou, repreendeu o vento
e disse ao mar: aquieta-se. Diga assim: aquieta-se. Diga mais forte: aquieta-se. Jesus está dando essa ordem para os mares que têm se levantado contra você. Se você confia no poder dele, a ordem de Jesus direta nessa noite é: aquieta-se. Aquilo que tem te afligido, mediante a voz de Jesus, tem que se aquietar, tem que se acalmar, tem que se fazer completa bonança. A questão é se você confia ou não no poder daquele que manda as coisas ao nosso redor se aquietar. Nós estamos vivendo uma crise de fé hoje. E essa crise da fé está ligada à crise da identidade. Nós não sabemos quem somos na pessoa de Cristo Jesus. E se a gente não sabe quem a gente é em Cristo Jesus, não haverá possibilidade alguma de confiar no poder dele. Jesus disse: aquieta-se. Repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. E o que a Bíblia diz que aconteceu? O que aconteceu? O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Eu tenho homens e mulheres de fé aqui nessa noite que estão passando pela tempestade. Homens e mulheres de fé que confiam de que isso que Jesus declarou para os discípulos é algo profético para aqueles que creem no seu poder. Se Jesus mandar aquietar hoje e se acalmar os ventos da sua vida, eles vão ter que se aquietar. E você vai continuar viajando no seu barquinho e chegar ao seu destino. Aquele que estava, queridos, no barco com os discípulos é o Criador da natureza. E as leis da natureza estão em suas mãos. Ele controla o universo. A natureza ouve a sua voz e obedece. A Bíblia diz aqui para nós que Jesus repreendeu o vento e o mar e se fez completa bonança. O vento e o mar que nos ameaçam estão debaixo do poder de Jesus. Servimos a um Senhor que tem poder e autoridade no céu e na terra. Servimos a um Senhor que trabalha diariamente para o nosso favor. Nós somos dele, somos filhos amados dele, e ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida nesses dias de tormento. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Jesus revelando esse poder. Jesus revela o seu poder sobre a natureza, aqui no texto, acalmando o mar. Jesus revela o seu poder sobre os demônios, libertando o gadareno. Jesus revela o seu poder sobre a enfermidade, curando a mulher hemorrágica. Jesus revela o seu poder sobre a morte, ressuscitando a filha de Jairo. Jesus revela o poder dele, salvando você. Jesus revela o poder dele. Jesus tem poder para repreender os problemas que nos atacam, a enfermidade que chega na nossa vida,
O pecado que nos escraviza, que nos assola, a crise que nos cerca, as aflições que nos oprimem, Jesus, Ele tem poder para dar solução a todas as coisas. Ele tem poder para livrar você do inferno. Ele tem poder para te dar vida, paz, esperança, alegria. Ele tem poder e autoridade para levar aqueles que confiam no seu poder e entregam a sua vida a Ele para viver eternamente com o Pai. Por isso, queridos, o Senhor é a nossa bandeira. Ele é o nosso defensor. Ele é o nosso escudo forte. Por isso a gente não precisa temer. Não precisamos temer, porque o Todo-Poderoso está conosco. A Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da tribulação. Por isso fé e não medo deve ser o estandarte da nossa vida. Porque se olharmos somente para as circunstâncias ao nosso redor, seremos dominados pelo medo. Mas se olharmos firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, teremos fé para triunfar em meio às tormentas. Você quer continuar com medo? Ou você quer a partir de hoje confiar de verdade? Se formos dominados pelo medo, naufragaremos como Pedro. Mas se prosseguirmos com fé, com os olhos em Cristo Jesus, nós vamos triunfar, nós vamos vencer, nós vamos chegar lá. Há pessoas aqui que precisam atravessar o mar. Há pessoas aqui que precisam confiar que vão chegar do outro lado. Para isso, querido, para combater esse medo que tem impedido você de avançar, a boa notícia de esperança dessa noite traz para você uma promessa. Traz para você a presença real de Jesus. Traz para você o controle de Cristo Jesus sobre a sua vida e sobre essa situação que você não consegue mais controlar. As boas notícias de esperança trazem para você hoje o poder desse Jesus que um dia subiu na cruz do Calvário para morrer no seu lugar e para te dar vida. O que você vai fazer com aquilo que você ouviu aqui hoje? Vai permanecer no medo? E vai ouvir de Jesus o seguinte: por que você está com tanto medo? Até quando você vai suportar ouvir isso? Até quando você vai ter que suportar isso na sua vida? Jesus dia após dia dizendo a você: por que você está com tanto medo? Tem gente cativa nessa palavra de Jesus há muito tempo que estão aqui nessa noite, mas hoje você vai romper com isso. Sua vida está parada. Você está na situação que está por causa do medo. Jesus hoje quer trazer paz e esperança ao teu coração.
Por favor, fique de pé. E nós vamos cantar uma canção. Uma canção que fala para a gente descansar. Uma canção que declara que a gente tem esse lugar de descanso, que é a pessoa de Jesus. Então, enquanto essa canção é ministrada ao teu coração, e o negócio vai virar agora, a sua vida vai dar uma nova guinada hoje. O seu destino será mudado. Se Jesus está no teu barco, meu irmão e minha irmã, o seu barco não vai afundar. Então declare ao Senhor. Cante essa canção como uma oração para a sua vida. E a obra agora é do Espírito Santo de Deus trabalhando no seu coração.